Olá pessoal, Tata Leonardo por cá de novo, nesse quadro maravilhoso, menos de 10 minutos. Bom, parece que eu guardei várias polêmicas para que eu pudesse aqui trazer e trocar uma ideia com vocês, mas eu juro que não. Na realidade, muitas dessas polêmicas que eu tenho trazido nos vídeos anteriores e nesse que eu vou trazer, é simplesmente para colocar a minha voz sobre o tema. Se outras pessoas exercem o direito de falar acerca de determinados temas, nós também temos esse direito. Afinal de contas, ado, cada um no seu quadrado. Certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma polêmica acerca da questão do jejum. E não é uma polêmica em si, mas a gente vai falar sobre o jejum, mas antes eu queria contextualizar como eu trouxe esse tema, né? Por que surgiu a ideia de trazer esse tema a vocês? Mais ou menos alguns dias atrás, pouquíssimos dias, eu recebi a notificação no meu canal de um vídeo de um irmão que eu sigo. Porque, assim como vocês, eu também sigo outros canais, eu assisto. Na verdade, eu reduzi bastante essa questão de canais de religião, canais de ocultismo, canais de magia. Mas eu ainda sigo alguns, porque eu entendo que todo e qualquer assunto, quando a gente faz uma abordagem, sempre tem algo para se falar a mais. E eu aprendo não só com vocês, mas também com outros. E o vídeo, o título falava sobre jejum. E eu achei, obviamente, um tema muito importante. Inclusive, esse é um tema que em dias anteriores à gravação desse vídeo que eu estou fazendo agora, eu tratei muito sobre isso. Eu falei, inclusive, sobre isso no templo. E eu falei com pessoas acerca desse assunto. Então, obviamente, é um assunto importante que eu falei, vamos dar o mérito e vamos assistir o vídeo. E em um vídeo de mais ou menos ali seus 30 e poucos minutos, 19 minutos a 20, foram somente para detonar os cultos afros. Eu não entendo, e eu gostaria muito de entender, o porquê de alguns magistas, não todos, mas um número pequeno ainda que seja, o porquê dessa questão de sempre, quando vai fazer uma abordagem, ter que relacionar com os cultos afros para minorizar os cultos afros e talvez elevar as suas práticas. Eu nunca entendi, não consigo entender esse tipo de coisa. Porque em um vídeo como esse, eu posso trazer informação sem criticar a vertente alheia ou a prática alheia. Então, eu acho isso muito válido, mas nem todo mundo faz dessa forma. Então o vídeo ficou baseado basicamente em falar acerca de jejum, mas antes se fez uma abordagem gigantesca criticando a questão das práticas dos cultos afros, dizendo que os preceitos são algo obrigatório e que essa questão de preceito, você tem até o termo de obrigação, ou seja, você é obrigado a fazer aquilo. E pessoal, vamos ser sinceros, cada vertente tem a sua forma de nominar a sua prática. Ou seja, cada vertente vai ter o seu vocabulário. O fator de obrigação nada mais é do que rituais que você está passando naquele momento. E preceitos são regras, são procedimentos que você deve fazer mediante esses rituais. Daí a pessoa em questão botou todo um divisor de águas, obviamente, claro, detonando com os cultos afros, dizendo o fator da obrigação, de que você é obrigado, de que é ruim, que é isso e aquilo outro. Só que a pessoa não se percebeu numa seguinte questão. O termo preceito do dicionário significa o que se recomenda praticar. É uma norma, é o que é, na verdade, ensinado na lição, uma regra. Então, obviamente, quando você vai fazer uma ritualística, existe uma regra que você emprega para que você tenha bons resultados. E o jejum, muitas vezes, ele é requerido a depender da vertente da prática que você vai fazer. Porque o jejum, ele não só é um processo de sacrifício, ou seja, algo que muitas vezes é obrigatório que você faça para ter aquele contato. Então, ele é um sacrifício. Ele é, de certa forma, uma prática para te elevar e te conectar. E, por fim, uma prática que muitas ordens, muitos locais, muitos magistas colocam, inclusive, isso como um grande
digamos, um grande carro-chefe para ser feito. Então, da mesma forma que dentro do candomblé, dentro da quimbanda e dentro de outros cultos como umbanda e etc, exige-se a questão de banhos de ervas, né? Exige-se a questão de se afastar um pouco do mundo profano, exige-se que você faça suas ritualísticas para que você possa reforçar as suas defesas, reforçar a questão da sua espiritualidade. Isso também existe, seja na magia cerimonial ou qualquer outra magia, qualquer outra vertente também você vai ter. Mas vamos falar acerca da questão do jejum, porque esse é que deve ser o assunto e as pessoas esquecem. Vamos lá? Para muitos magistas, o jejum é algo que deve ser obrigatório, a depender da ritualística que você vai empregar, seja muitas vezes com daimons ou seja até mesmo com anjos. Isso se deve por um fator simples. Primeiro, porque nós somos tudo que nós comemos, tudo que a gente tem como alimento. Isso vai refletir na nossa saúde e no nosso dia a dia. É inegável que uma pessoa que faça a utilização, mesmo que um período curto, de ter uma alimentação bem balanceada, de ter uma alimentação com carnes brancas, né, carne magra, é claro que ele vai ter um resultado diferente daquela pessoa que senta e come uma feijoada com tudo que lhe dá direito. Mas o jejum, ele não é só essa questão de lhe conectar com o sagrado, mas é uma forma de sacrifício, aonde por aquele período, ou por mais que você se mantenha sempre assim, porque nós temos magistas a esse nível, de se manterem nessa disciplina. Então você está mostrando que você tem disciplina e você está abdicando, está sacrificando, além de você fazer uma desconexão com muito do que é sobrecarregado do nosso mundo profano. O jejum, ele causa, acima de tudo, uma conexão, principalmente com o nosso plano espiritual. Porque quando nós estamos com o corpo, seja o corpo espiritual, o corpo físico, porque um reflete no outro, mais sutil, obviamente a nossa percepção ela vai aumentar. É claro que o jejum ele não deve ser feito de uma forma louca, de você hoje simplesmente decidir só ficar no pão e água. Ele deve ser gradativo. E sim, ainda algumas pessoas vão ter algumas restrições. Você não pode, muitas vezes, uma pessoa que tem uma condição de saúde não tão legal, fazer um jejum tão brusco para aquela pessoa que tem a sua saúde plena. Mas, se tratando de espelhamento com o mundo espiritual, a partir do momento que ela faz, mesmo que seja um pouco jejum, um jejum intermitente, um jejum de pouquíssimas coisas de consumo, de redução, ele já vai ter um refletir nessa espiritualidade totalmente diferente. O jejum, ele faz com que a gente passe a perceber o mundo espiritual que muitas vezes passa sobre os nossos olhos e a gente não percebe. O jejum nada mais é do que o próprio sacrifício, o autossacrifício, colocando acima de tudo a disciplina e o controle que você pode ter sobre não só o seu corpo, mas principalmente sobre a sua mente, porque é a sua mente que comanda tudo. O jejum, ele nada mais é do que fazer com que você eleve um pouco a sua vibração no sentido de não ficar denso, não tão terra, não tão malkut, mas que você possa ter as percepções que muitas vezes numa vida normal, cotidiana, profana, não se tenha. Por isso que um magista sério, que faz jejum e que faz suas práticas, banimento e etc., ele não é uma pessoa igual a um profano, que está no final de semana tomando sua cervejinha. É claro que você deve levar a coisa de uma forma leve, não de uma forma tão brusca, tão literal, como eu disse anteriormente. Mas o jejum nada mais que isso. E o jejum, para muitas práticas e muitas tradições, nada mais é do que um preceito. Jejum também é preceito a depender da vertente e da prática. Vamos que vamos. Se inscreve, ativa o sino, compartilhe e curte. Até mais, pessoal.